Você e eu, obviamente, passamos por muitas batalhas. Mas você sabe realmente de quem, na prática, é a vitória? Tem gente que vence, tem gente que não vence. Por que será que alguns têm vitória e outros não? Você quer saber de quem realmente é aquele que sai vencedor no meio da guerra? Fica comigo que eu vou te contar, que está começando mais um devocional na presença do Pai, tá bom? Nosso devocional aqui é abençoado. Se você deseja adquirir para você, para dar de presente, 365 mensagens de amor, de fé, esperança, é só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo e adquirir, vai chegar na sua casa, legal? E no final, nós vamos orar juntos. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui, inscrever-se e venha fazer parte conosco dessa benção. Eu já vou começar logo respondendo para você. A vitória é daqueles que oram. Uau, acho que a gente já tem que começar escrevendo. Pega aí o seu caderno aí, ó, o meu aqui, ó, cheio de anotações. Olha o tanto de coisa que eu anoto. Você devia ter um, ó. No mesmo lugar que você adquire o livro, você pode adquirir ele. Escreve aí para mim. A vitória é daqueles que oram. A vitória é daqueles que oram. Então nós vamos falar com você um pouco sobre isso. Mesmo diante do pecado, não importa a circunstância, se você orar, Deus vai ouvir. Eu ouvi uma história muito louca de um irmão casado que caiu na tentação. E ele acabou indo para um motel com uma outra mulher. Mas ele conta que ela ficou lá na cama e ele foi no banheiro. Ele estava muito mal, angustiado, não queria estar ali, assim, né? Caiu naquela coisa horrorosa. E, meu Deus, como é que eu vou fazer? E ele conta que ele clamou a Deus lá no banheiro. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou no pecado, eu caí, eu estou aqui, eu vou pecar, né? Terminar de pecar com aquela mulher agora, mas me ajuda, me liberta, me tira daqui. E ele conta que de repente algo poderoso aconteceu dentro dele e ele chegou para a mulher e falou: põe a roupa, vamos embora, não quero, não quero, você enlouqueceu, não, vamos sair daqui rápido. E de alguma maneira Deus o livrou daquela coisa horrorosa. Que coisa estranha, né? Mas isso nos mostra que você pode clamar sim. Clame na hora da tentação, você vai ser livrado. É a hora que você mais precisa. Então, nessa hora que você mais precisa, a oração pode sim fazer Deus te livrar. É interessante que quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia pecado com Batseba, Deus vai falar com ele. E ele fala para ele: se você queria mais, queria outras mulheres, se você queria outras coisas, por que você não pediu para mim? Eu te daria, mas você não precisava ter matado um homem para ficar com a mulher dele. Agora, o que mais nos chama a atenção é que de todos os salmos de Davi, você vai ver Davi orando por muitas coisas, batalhas, problemas com os filhos, o reino, Israel, a nação, mas dos 80 salmos, você não vai ver Davi falando com Deus sobre a sua fraqueza sexual, suas tentações sexuais, nenhuma vez. Sabe aonde exatamente então ele caiu? No único lugar, na única área em que ele não orou, em que ele não falou com Deus sobre ela. A nossa queda sempre vai acontecer na área onde nós não falamos com Deus. Por isso você pode e deve falar com Deus sobre tudo na sua vida. Porque aonde Davi não falou, ele caiu. Olha que coisa horrorosa, não é? O Evangelho nos mostra que o próprio Senhor Jesus, quando viveu nesse mundo, sempre orava. Levantou cedo para orar. E se ele precisou orar, se ele, Jesus, que é Deus, precisou orar, faz ideia o quanto eu e você precisamos orar? Precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos orar continuamente. Porque nós vivemos num mundo caído e nós estamos sujeitos a todo tipo de ataques de demônios. Todos os dias nós precisamos orar para o Senhor nos guardar. A palavra de Deus diz que o Senhor não apenas orou, mas ele diz que ele orou muitas vezes com muitas lágrimas. Você sabe, todos nós chegamos em algum momento, algum ponto, que nós precisamos orar intensamente.
Em algum momento, todos nós, em alguma crise, teremos que orar com lágrimas também. Será necessário. E eu creio que isso faz parte do quebrantamento de Deus na nossa vida, do tratamento de Deus, porque certamente é uma forma como o Espírito faz com que a nossa carne seja mortificada, nosso coração seja quebrantado e o fluir de Deus possa acontecer. Estava falando isso para minha mulher outro dia, eu não acredito que alguém que não passou por sofrimento e no meio dele não se quebrou em oração com lágrimas diante de Deus, vai fluir na unção. Não vai. A palavra de Deus diz que mesmo o Senhor Jesus clamou com lágrimas. E mesmo sendo ele o Filho de Deus, ele clamou o Pai dessa maneira. Então isso mostra o poder e a necessidade de buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Vamos ler isso? Está em Hebreus, capítulo 5, verso 7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Que coisas! Você fala, mas Jesus morreu. Sim, mas não no lugar errado. Na hora na cruz. Nós podemos ver que a vida e o ministério do Senhor Jesus foram caracterizados por muita oração. Na verdade, ninguém o matou, né? Ele entrou na morte. Ele exerceu o seu ministério em oração. Por quê? Porque ele sabia que somente pela oração ele poderia ser fortalecido para enfrentar a guerra que estava diante dele, as circunstâncias, as situações. Lucas capítulo 3, verso 21, a Bíblia fala: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Uau! Estando ele a orar, o céu se abriu. Veja que no momento em que ele foi batizado, ele estava orando. Que coisa linda, poderoso, bonita essa imagem. Ele sabia. Por que ele estava orando? Porque ele sabia que logo em seguida do seu batismo, ele seria levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Por isso ele estava orando para fortalecer o seu espírito, para encarar a batalha que estava diante dele. E a Bíblia fala que enquanto isso, os céus se abriram. O Espírito Santo veio sobre o Senhor, porque enquanto ele andou nesse mundo, ele viveu como um homem. E como homem, ele precisava depender do Espírito, ser cheio do Espírito. Ele, embora sendo Deus, estava como homem. E como homem, precisava orar e viver uma vida cheia do Espírito para enfrentar as batalhas e vencer. Tudo que ele fazia era na dependência do Espírito Santo. Por isso que ele orava. Ele sabia o poder da oração. Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Uau! A vida de oração do Senhor era visível para os discípulos. Ele orava de tal maneira, a Bíblia fala, que os discípulos foram atraídos e eles queriam aprender a orar, queriam orar da mesma maneira. Eles pediram isso para ele. Eles pediram para que eles ensinassem eles a orar, porque eles olhavam Jesus orando, eles nós queremos orar como o Senhor. Olha o que diz Deus, os discípulos viam ele orando, né? Lucas 11:1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, como todos nós, o Senhor também precisava tomar decisões. E a Bíblia nos mostra claramente que ele sempre orava para tomar decisões. Você compra carro, casa, compra, vende, negocia, trabalha, viaja, tem ministério, faz isso, faz aquilo. Você ora, você pede a Deus. Eu preciso ser honesto com você. Eu venho aqui fazer essas lives, eu oro. De verdade, falo, o Senhor sabe que é verdade. Eu peço a Deus graça, favor, unção, vida, sabedoria, clareza de pensamentos para compartilhar o seu coração. Mas se eu vou tirar férias, eu oro também. Tudo eu preciso orar. Porque o Senhor orava por tudo. Ele orou para ser livrado das mãos dos fariseus. Ele orou para escolher os 12 discípulos. Todas as decisões dele foram fruto de oração. Lucas capítulo 6, verso 11 ao 13, diz assim: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira
orando a Deus. Meu Deus do céu. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Uau, irmãos, eu não quero te acusar nem te condenar, eu quero te estimular. Ele orou a noite inteira. E tem gente reclamando que Deus não respondeu ele porque já tem 2 minutos que ele está orando. E ainda Deus não respondeu. Puxa vida. Jesus orou a noite inteira, com todo amor e carinho. Qual a última vez que você passou a noite inteira orando por alguma coisa? Não é? Então, calma lá. Não fique condenado por isso. Mas fala, Senhor, é verdade, eu preciso orar. João capítulo 6, verso 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, para orar. Interessante vermos que o Senhor orou para que os seus discípulos tivessem revelação a respeito dele mesmo. Foi porque o Senhor Jesus estava em oração que Pedro foi capaz de ter a revelação de quem ele era. Ele estava orando antes de perguntar aos discípulos quem ele era. Lucas 19, 18 diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? E João 6,44 diz que ninguém pode vir ao Senhor se não for enviado pelo Pai, se o Pai não lhe enviar. E ele estava intercedendo para que os discípulos recebessem a revelação do Pai. Mesmo a respeito de Pedro, a palavra de Deus diz que o Senhor orou para que a sua fé fosse preservada, que ele não decaísse. Ele clamou para que o Pedro fosse preservado. Em Lucas 22, 31 e 32, ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Eu não creio que o Senhor orou apenas para dar um exemplo para ser seguido. Não mesmo. Eu creio que, como homem nesse mundo, ele orou porque precisava ser fortalecido com poder para responder o Pai e vencer todas as coisas. E também ele foi movido pelo Espírito Santo, porque toda oração é movida pelo Espírito. Ninguém quer orar pela carne, é o Espírito te chamando. Portanto, é virtualmente impossível alguém ser cheio do Espírito e deixar de orar, porque quem é cheio do Espírito vai querer orar, que é o Espírito que faz isso na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o Espírito da oração. E aonde está o Espírito vai ter oração. Jeremias 30, 21 diz: o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Ou seja, simplesmente nós não podemos orar até que o Senhor se mova em nós, que o Espírito se move em nós e nos leva para essa vida de oração. Seja sensível a isso. É o Senhor que nos aproxima dele. Encare então toda vontade de orar que você tiver, encare que é o Espírito Santo te atraindo para isso. Cantares 1,4 diz: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos no teu amor. Nos lembraremos mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. Veja que uma oração que não foi movida pelo toque do Senhor são apenas palavras mortas que procedem de nós mesmos. Mas quando ela é movida pelo Espírito, ela tem vida, ela é real. Quando se trata de oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Guarda isso. Não é possível orar apropriadamente, efetivamente, até que o nosso coração seja tocado, movido. Portanto, gente, oração não é uma questão de repetir palavras. Você tem que deixar Deus mover no seu coração, tocar o seu coração. Comece a orar, mesmo que você não está com vontade, porque de alguma maneira o Senhor está te levando. Mas ore até ser tocado. Amém? Ore até ser tocado. Nas próximas lives, eu quero compartilhar algumas coisas importantes com você ainda a respeito de oração. Não perca. Mas agora eu vou orar por você. Estamos falando de oração. Mas quando eu terminar essa live,
ela é muito importante. Você vai pegar o link, vai compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque todo mundo precisa de orar. Você não concorda comigo? Deixa seus pedidos de oração e lembre-se de se inscrever. Clica aqui, ó, inscrever-se, é fazer parte conosco. Pai, eu oro. Oro para que os meus irmãos tenham uma vida de oração. Oro para que o teu Espírito Santo se mova em nós e nos leve a orar de tal maneira que possamos ser tocados pelo Senhor e experimentarmos orações vivas, poderosas e prevalecentes no nome de Jesus. Que tal orar agora? Separe um tempinho, coloca uma música, vai orar, o Espírito está te chamando. Deus te abençoe e fica na paz.